Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal da Revista Oeste, deixando os créditos ao canal da Revista Oeste na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Pessoal, não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no meio político. E comentem aí também de qual cidade vocês estão nos assistindo. Lembrete, tem que assistir esse vídeo até o final para sair daqui muito bem informado. É uma notícia bombástica, pessoal. Então acompanhem este vídeo até o final, não vai tomar muito seu tempo e você vai sair daqui muito bem informado. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Revista. O ministro Moraes determinou que o governo do Rio preserve e documente todos os elementos materiais da operação, atendendo o pedido da Defensoria Pública da União e garantindo à Defensoria do Estado acesso aos registros e perícias após ter sido impedida de acompanhar o trabalho do IML. O ministro ainda reforçou que essas ordens estão dentro das regras da DPF das favelas, que define limites para a atuação policial nas comunidades. Bom, hoje, segunda-feira, estamos recebendo de volta a Silvio Navarro. Seja bem-vinda, Silvio, muito boa noite. A gente segue trazendo todos os desdobramentos da mega operação no Rio de Janeiro. A gente abre o programa com esse relatório da Polícia Civil que listou os nomes dos criminosos mortos durante o confronto na semana passada. Um relatório que revela aí que mais de 95% tinham ligação direta com o Comando Vermelho, que mostra que essa operação planejada por mais de um ano foi bem sucedida, em que pese aí a morte de 4 policiais. Silvio, muito boa noite, seja bem-vindo de volta. Boa noite, Paula, boa noite, Ana, querida, Piotto, Augusto, meu irmão. Boa noite, você que começa a semana com a gente. Esses números divulgados, as informações sobre os mortos nessa mega operação do Rio de Janeiro, eles jogam por terra qualquer discurso de vítimas da sociedade, dos meninos que foram mortos pela polícia, da letalidade policial exagerada, jogam por terra. É preciso, a partir de agora, chamá-los pelo que são: bandidos, criminosos que estavam armados, que fugiram para a mata para enfrentar a polícia com potencial e calibre de forças armadas, fortemente armados, obstruíram vias, praticaram aquilo que se chama terrorismo, é o domínio territorial. É isso que o governo do Rio de Janeiro tentou combater com a polícia. E durante um período, sabemos que isso não será permanente, mas durante um período devolveu aquele espaço físico, aquela região para os pagadores de impostos e uma população refém desses criminosos. Uma população que estava sendo torturada por eles, ameaçada e extorquida por esses criminosos, segundo a determinação, o despacho do juiz que autorizou essa mega operação. Então, a partir de agora, é preciso parar com esses discursos globais por aí de que atrás daquelas 120 vítimas tinham 120 mães, porque só há de se lamentar a morte de 4 homens fardados que ali representavam as forças da lei, ali representavam o cidadão de bem. A esses 4 homens fardados que tombaram, 2 policiais civis e 2 militares, a eles a gente deve render toda a nossa solidariedade e a memória deles que será preservada. O resto eram bandidos e vamos passar a falar sobre narcoterrorismo a partir de agora. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vinda. E na manhã de hoje, Piotto, o ministro Alexandre de Moraes se reuniu também com o governador Cláudio Castro. Foi uma audiência a portas fechadas, a imprensa não participou, eles não conversaram depois com jornalistas, alguns também representantes ali, secretário de Segurança Pública do Estado, da Polícia Civil, também participaram dessa audiência com o ministro Alexandre de Moraes, ainda na esteira da DPF de favelas, das favelas, né?
né, que foi definido ainda no primeiro semestre desse ano, Piotr, mas pelo visto parece que está que nem um inquérito das fake news, né? O negócio segue correndo de acordo com o que define o ministro Alexandre de Moraes. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto. Silvio, seja bem-vindo de volta das férias. Ana, querida, todos que nos acompanham. Importante só notar nesse movimento do ministro Alexandre de Moraes que ele volta a dizer que a DPF impôs regras para a atuação da polícia nas favelas. A pergunta é, qual é a situação do cidadão que mora nessas comunidades ou favelas e qual a diferença dele para as pessoas que não moram nessas regiões? Por que em outros lugares a polícia pode fazer seu trabalho ostensivo e ostensivamente no que ela considera fazer segurança pública e por que na favela seria diferente? Vão usar o argumento da letalidade policial, o Silvio já acabou de trazer dados aqui que não cabe. É que ali você tem uma área sitiada pelo crime. Aquelas pessoas foram sequestradas pelos criminosos. Eu vou lembrar aqui do caso, e é importante lembrar, de agosto desse ano, nem tanto tempo faz, uma menina de 22 anos, uma moça, Esther Barroso dos Santos, ela foi espancada até a morte porque não quis sair com o traficante. Esse dado é recente, agora, deste ano, de agosto desse ano. Teve traumatismo craniano, hemorragia e politrauma. O corpo, pelo que eu tenho de informação, foi deixado na porta da casa da mãe. Nós estamos falando de quem? Esse é o tráfico que não pode ter a polícia ostensivamente lá, não pode usar helicóptero, não pode uma série de coisas, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal que fica encastelado em Brasília e que não entende absolutamente nada da realidade que os policiais, as forças de segurança do Rio de Janeiro enfrentam justamente para combater o crime e, obviamente, libertar essas pessoas que elas estão sequestradas. Esse é o ponto. A questão da DPF das favelas é um nome bonito, chique, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Qual preceito fundamental aquelas pessoas deixaram de ter? O de ir e vir, o de ter que comprar gás do traficante, o de ter que comprar qualquer coisa, gato net, seja lá qualquer coisa dessas que ele não pode usar dos mesmos serviços que os outros cidadãos de outras regiões da cidade do Rio de Janeiro podem. Podem escolher, lá não pode escolher, lá já tem o preço. E normalmente é com sobrepreço, ou seja, é mais caro. Nós estamos falando aqui de duas coisas muito claras. Aquelas pessoas estão sitiadas, estão sequestradas pelos traficantes, pelos criminosos. E a outra coisa é que o governo do estado do Rio de Janeiro tomou a decisão organizada, num plano muito bem sucedido, que foi tentar retomar o controle dessas regiões. O resto é discurso de sociólogo de quinta categoria, que não tem talento para ser sociólogo e foi fazer qualquer outra coisa. Bom, e o ministro Gilmar Mendes, numa publicação na Rede X neste domingo, sugeriu que a DPF das favelas é importante para fiscalizar a atividade policial e garantir que as ações sejam planejadas e transparentes. Ele afirmou que o STF não proibiu operações, mas apenas criou regras para reduzir mortes e proteger vidas, tanto de civis quanto de agentes públicos. O ministro ainda destacou que, em abril de 2025, a Corte exigiu que o Estado apresentasse um plano de reocupação das áreas dominadas por facções e milícias, com a promessa de levar de volta segurança e dignidade às comunidades. No entanto, o projeto continua no papel, enquanto o tráfico e o crime organizado se reestruturam a cada nova operação. O governador do Rio, Cláudio Castro, afirmou que os dados da operação revelam uma queda significativa na criminalidade e disse que a ação conjunta do Ministério Público e das polícias fluminenses representa o início de um grande processo de combate ao crime organizado no Brasil. O levantamento do Datafolha mostra que a popularidade de Cláudio Castro atingiu o maior nível desde 2022, com 40% dos entrevistados classificando sua gestão como ótima ou boa, 34% como ruim ou péssima e 23% como regular. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. A gente mostra também, traz esses números da popularidade também do governador Cláudio Castro, né, Ana? Mostrando aí o apoio forte aí da população, principalmente do Rio de Janeiro, em relação a essa mega operação que ocorreu na semana passada contra o Comando Vermelho. Muito boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotr. Silvio, querido, seja bem-vindo de volta. Boa noite, meu querido mestre Augusto e nossa audiência. Paula, olha,
ouvindo especialistas, várias entrevistas, principalmente do ex-capitão do BOPE, o Rodrigo Pimentel, que tem feito um brilhante trabalho explicando em detalhes preciosos para a população durante toda essa semana o que foi a operação, por que essa DPF ela vai amarrar as mãos das forças policiais, o que acontece com esse confronto que, na verdade, é uma guerra urbana, né, como é chamado, inclusive pelas autoridades da ONU, é uma guerra urbana. E a verdade, Paula, é que se essa DPF entra mesmo em vigor, ou se já estivesse em vigor, essa operação não teria acontecido. Ela não teria acontecido. Essa falácia de que foi do dia para a noite, eles estão planejando essa operação há 10 meses. Nós mostramos aqui os documentos enviados para as autoridades federais em janeiro deste ano. E o governo já percebeu que essa narrativa não está colando com a sociedade. Passando os olhos por outras pesquisas também durante o fim de semana, quanto mais próximo, quanto mais perto dessas zonas de conflito, de combate, de guerra as pessoas estão, maior o apoio da população às forças policiais e a essa operação. E aí vem o ministro Gilmar Mendes e diz que a DPF precisa ser colocada em curso para que as operações sejam planejadas e vazadas, né? Porque o que vai acontecer é isso, com a quantidade de órgão público que tem que ser avisado de antemão, muitas semanas antes de uma operação desse nível, que requer uma inteligência absurdamente detalhada, não tem como uma operação dessa não vazar se essa DPF for a única bússola policial em situações como essa. E aí, Paula, para finalizar, o Gilmar Mendes também fala sobre a segurança e dignidade das comunidades. Elas estão em segurança? Elas estão com a dignidade intacta? As pessoas estão com medo? As pessoas estão apavoradas? É um estado paralelo? É um narcoterrorismo? Eu repito e recomendo à nossa audiência, veja todas as entrevistas do ex-capitão do BOPE, o Rodrigo Pimentel, como essas pessoas, essas comunidades, elas são aterrorizadas. Seja na violência, seja no preço do gás, no preço da internet, no preço da TV a cabo, o que quer que seja. Essas comunidades são reféns absolutas do narcoterrorismo hoje, que, de acordo com o governo federal, não é terrorismo, são só facções criminosas. Augusto Nunes, muito boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, Paula, nossa chefe, Silvio, meu irmão, bem-vindo. Piotr, meu amigo, Ana, minha parceira querida, boa noite você que nos acompanha. Eu gravei uma entrevista com o capitão Rodrigo Pimentel, que vai para o ar amanhã, às 8h30. Eu recomendo que vocês vejam, e não pelo entrevistador, mas pelo entrevistado. O cara sabe tudo. É a personagem, é a figura que inspirou o personagem do Capitão Nascimento, né, do Tropa de Elite. Ele, pouco antes de começar a conversar com ele, eu vi ele explicando para uma repórter, apresentadora da CNN, explicando por que não devia usar a palavra civis para os mortos que não eram da polícia. Não, mas morreram civis. Ele, não tem nada de civil. Narcoterrorista. São terroristas. E foi explicando o que se passou. Esses caras é que têm que ser ouvidos. Sim. Esses é que têm que dar palpite. Esses sabem o que fazer. Ele explica a estratégia que usaram, né? Martelo e bigorna. Empurra. Enquanto a Polícia Civil empurrava por a mata os criminosos, a Polícia Militar cercava o morro por trás e ficou num plano mais alto
pela primeira vez em operações do tipo em vantagem em relação aos assassinos que ali estavam para matar. Eles mostram, há filmagens que mostram que quem não reagiu à bala, à operação policial, quem se curvou ao mandado de prisão, nenhum foi executado. Isso não existe. Eles estavam lá para executar, para cumprir mandados de prisão, e assim fizeram. Foram recebidos a bala, é guerra. É guerra. Sim. Você vê, você tem vídeos que mostram os bandidos conversando antes, bandidos armados e civis e vibrando com mais um confronto que eles travam em vantagem graças ao Supremo Tribunal Federal, mais especificamente ao ministro Fachin. É crime você impedir que a Polícia Federal use helicópteros numa operação que que os bandidos enfrentam usando drones. A Polícia Federal não tem o equipamento que os bandidos têm. O número de fuzis de altíssima qualidade apreendidos é muito grande. Esses caras têm um armamento que, olha, para enfrentar, foi necessária a mobilização de quantos? 2.500 agentes. Imagina, isso aí é um combate. É isso aí, pessoal, e vamos para mais uma notícia. Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul tem as menores taxas de pobreza do Brasil, aponta levantamento. Regiões Sul e Centro-Oeste despontam com melhores resultados em bem-estar e eficiência pública. Um levantamento recente do Centro de Liderança Pública apontou Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul entre os estados mais competitivos do Brasil. Segundo o ranking de competitividade dos estados, as 3 unidades federativas se destacam também por registrarem os menores índices de pobreza do país, com menos de 2% da população vivendo abaixo da linha definida pelo governo federal, 1,65%, em Santa Catarina 1,74%, no Rio Grande do Sul 1,79% e em Mato Grosso do Sul. O estudo analisa 100 indicadores distribuídos em 10 pilares estratégicos que avaliam desde qualidade da gestão pública até o ambiente de desenvolvimento econômico e social de cada estado. Entre os critérios considerados estão segurança alimentar, capacitação profissional, estímulo ao empreendedorismo e políticas de bolsas de estudo, além de fatores relacionados à infraestrutura e à eficiência administrativa. O objetivo do ranking é oferecer uma visão mais ampla e comparativa sobre o desempenho das 27 unidades da federação, servindo como uma ferramenta para gestores públicos aprimorarem políticas de competitividade, sem sustentabilidade e eficiência governamental. Além de orientar governos, o levantamento também serve de referência para o setor privado ao fornecer parâmetros sobre o potencial de investimento em cada estado. Com base nos indicadores, empresas podem avaliar fatores como ambiente de negócio, infraestrutura e capital humano antes de decidir onde aplicar seus recursos. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.